Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Se existe um personagem do tênis brasileiro que não pode jamais ser esquecido, esse é certamente Maria Esther Bueno. 60 anos depois do seu auge, Maria Esther continua sendo considerada uma das maiores de todos os tempos. Por isso, é mais do que bem-vindo esta magnífica biografia chamada Maria, Vitória da Arte, escrita por Odir Cunha, que está aqui ao meu lado. Em primeiro lugar, Odir, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Parabéns pelo trabalho, uma obra de arte tão boa quanto a Maria Esther. E, puxa, que bom a gente poder resgatar essa história toda. Zé Newton, eu que estou feliz de recebê-lo, você um dos grandes nomes aí, um dos divulgadores do tênis brasileiro. No seu site sou um leitor assíduo do Tênis Brasil. E Maria Esther Bueno é isso, realmente eu sabia um pouco dela, não muito, pesquisando para escrever o livro, você acaba reverenciando mais ainda Maria Esther por tudo que ela fez. Como é que surgiu essa ideia, Odir? Você já escreveu tantos e tantos livros, você é uma coisa muito vinculada a esporte, você adora esporte. Como é que surgiu essa ideia de retratar e resgatar essa memória da Maria Esther? Bom, eu gosto de escrever histórias, né? Biografias, entre outros livros. Escrevi um monte, um dia eu vou aprender. Bom, fiz o livro do Oscar Schmidt, né? Fui biógrafo também do Pelé, do Zito, que é o líder do Santos. Adaptei para o português uma biografia do Ronaldinho Gaúcho, escrita por um italiano. Enfim, e estava pensando num personagem. Como eu estava te falando antes, pensei no Robert Scheid, mas já estava sendo feito por um rapaz, e dizem que o livro está muito bom. Comecei a fazer o livro do Carlos Alberto Kirmair, enfim. E aí veio Maria Esther Bueno. Por quê? A gente que convive no tênis, né, assim, praticamente ao mesmo tempo, sabe da importância da Maria Esther Bueno, de tudo que ela fez. E não sabe tudo, né? Porque ela fez tanta coisa que nós achamos que sabemos. Ao pesquisar a fundo, que você descobre mais coisas ainda. Então, eu estranhava o fato de pouco se falar de Maria Esther Bueno e o fato da imprensa não lembrar do passado. Falar apenas do presente do tênis brasileiro, dos ídolos atuais, esquecer o que foi feito. Então, você sabe, eu escrevi o dossiê que unificou os títulos brasileiros de futebol, porque eu acho que o presente tem de ser valorizado, mas o passado não pode ser esquecido jamais. O passado que construiu tudo isso. O presente não estaria aqui se não fosse o passado. Exatamente, eu gosto de tênis por causa do Thomas Koch, que um dia eu vi jogando no Pinheiros pela televisão e adorei o estilão, o jogo. E todo mundo que gosta de tênis e tem mais de 60 anos, ou por aí, gostou porque ele foi levado a gostar por um ídolo do passado, um jogo do passado. Então, se ignorar esse passado é um erro. Ainda mais quando no passado nós tivemos a melhor tenista latino-americana de todos os tempos. Então eu falei, não, tenho de escrever esse livro. Aí consultei o Pedro Bueno, que é sobrinho dela, eles são detentores da imagem dela, os sobrinhos, e tivemos uma harmonia muito grande desde o começo. Uma harmonia talvez até surpreendente. E estamos juntos aí, felizes, porque estamos conseguindo fazer com que as pessoas leiam e valorizem e entendam tudo que a Maria Esther Bueno fez. Agora imagina que deve ter dado um trabalho imenso, né, Odir? Porque exige um trabalho de pesquisa gigante, porque a gente, infelizmente, não coleciona memória no Brasil. Sim. Você vai até para as entidades oficiais, muito pouco material. Então, deve ter dado um trabalho imenso. Como é que você conseguiu reunir todo esse material? Então, como eu te falei, é quase um quebra-cabeça que você pega... são uma agulha no palheiro, só que todas as agulhas fazem parte. Pega aqui, ali, os jornais antigos, hoje, pela hemeroteca, pelas pesquisas da internet, você tem acesso a quase todos os jornais e revistas do passado, né? Você tem os sites, alguns confiáveis, né? Sempre tem que checar em 3 fontes, mas tem as entrevistas, que eu fiz bastante.
tenho o hábito de ir à casa onde a pessoa nasceu, fui lá, e, bom, enfim, até com os vizinhos. Você vai juntando tudo. Eu realmente, quando comecei o livro, eu senti um certo temor de não conseguir todos os resultados, todas as grandes campanhas, e consegui. Isso daí foi quase um milagre. Eu costumava trabalhar à noite, porque durante o dia estava tendo uma obra aqui do lado do apartamento, um barulho insano, e estavam construindo um prédio também do lado. Então esse barulho e tal, e as demandas do dia, né, telefone. Eu sou um domescritor, já falei, eu sou uma mistura de escritor e doméstico. Também tenho funções domésticas aqui que são importantes. Fazer a comida, às vezes dar uma limpada, arrumar. E eu pensei, putz, durante o dia vai ser complicado. Então eu comecei a trabalhar à noite. Eu trabalhava madrugada, até a Suzana Silva, minha mulher, acordava cedinho para dar aula, a gente tomava café da manhã às 6 da manhã, ela ia dar aula e eu ia cochilar. Aí eu ia dormir um pouco. Então, fui indo, olha, você vai ler, você que é crítico, um dos maiores conhecedores, para mim, e se eu falar assim, você vai achar que eu estou fazendo média porque você está aqui. O maior jornalista de tênis hoje no Brasil é você. E você tem uma equipe muito boa lá no Tênis Brasil, que eu leio as notícias, acompanho. É o site de credibilidade que cobre todos os eventos, né? A gente já se conhece há tanto tempo, né, Dalcin? Desde o início dos anos 80, final dos anos 70, eu acho. Verdade. Então, eu acredito nisso. Esse é um jornalista que trabalha com tênis, não é dinheirista. Se ganha dinheiro, merece, porque você sempre se dedicou muito a isso. E eu tenho certeza que você lendo o livro, quando você tiver tempo, que é difícil, você vai ver, você vai ter uma ideia, puxa vida, realmente, eu não sei como eu fui conseguindo, eu sei que eram quebra-cabeças, você preenchia um negócio aqui, um torneio ali, outro ali, e quando você ia ver, você tinha o mais importante que aconteceu naquele ano. Porque tem os jornais estrangeiros também. Maria Esther jogou muito na Europa, jornais ingleses, italianos, americanos, né? Jornais e revistas. Aí você vai juntando tudo, é um mosaico, e deu esse resultado. Espero que goste. Se você gostar, tenho certeza que a maioria vai gostar. Eu certamente vou gostar, porque você sabe que eu também gosto demais de história, né? E sou um verdadeiro fã da Maria Esther, né? Tive a felicidade de conhecer a Maria Esther, tive uma razoável amizade com ela, e ela é uma pessoa realmente muito especial, ela é muito diferente, né? Ela tinha uma visão, assim, até de esporte, de tênis, muito diferenciada, né? Sim. Então eu vou ler com muito prazer. Eu quero que você conte um pouquinho então, com as histórias pra gente aqui também, né? Você deve ter milhões de histórias. Da Maria Esther, vamos ver histórias interessantes, assim, bom, tem as histórias quando ela teve Tênis Elba em 67, bom, mas vou ver alguma original, né, que, bom, no primeiro título de 59 ela ganhou um DKV, ela dizia que nunca tinha ganhado nada, mas ganhou um DKV zero. Ela dizia que nunca tinha tido aula, mas teve aula com o Henrique Terroni, que temos fotos no livro provando, né, e é o que você já me fala, você falou uma vez, não sei se eu posso repetir, mas às vezes é mais fácil escrever a biografia de um ídolo que não está mais entre nós, porque você tem mais liberdade, né? Se a pessoa está viva e ela vai acompanhar, aí vai falar, não, isso eu não quero e tal, complica mais. Agora, histórias super interessantes, por exemplo, a gente estava comentando, a Maria Esther em 67 teve o Tênis Elba, que ela quando ela conta uma história, vocês acham que ali acabou a carreira dela, porque ela teve esse Tênis Elba em Wimbledon em 67, teve de operar, ficou meio ano parada. Então, a impressão que as pessoas têm é que quando começou a Era Aberta, em 1968, ela já era uma tenista de segunda categoria, assim, não fazia nada importante. Mas quando você estuda a história, você vai ver que, poxa, mesmo em 68, ela chegou às quartas de Roland Garros e a semifinal do US Open, perdendo só para a Billie Jean King, que era número 1 do mundo em 3 sets. Peraí, pô. Então, mesmo depois da cirurgia, e é sempre assim, você vê que vai ter uma foto dela aí com a cunhada, que era esposa do Pedro Bueno, o irmão da Maria Esther.
Ela fez uma cirurgia de menisco e levou 40 pontos. Olha como era a medicina esportiva da época. Hoje fazem 2 furinhos e tal, e 40 pontos. E ela se recuperava e voltava e jogava. Hoje o Djokovic fez a operação dessa e voltou em 30 dias. Né? Então, e ainda voltou, ainda foi campeão olímpico. E lá não, a pessoa saía, ficava um tempão mal podendo andar, tinha que fazer toda a recuperação. O doutor De Vincenzo era o que tratava dela, o mesmo que operava os grandes jogadores brasileiros, né, de futebol. Tem muitas histórias. Agora, tem histórias pessoais também, que eu não dei tanta ênfase, né, mas acho que são interessantes. Por exemplo, Maria Esther ganhou, e tem outras particularidades para mostrar como era uma época difícil, era uma penúria. Ela ganhou Fort Hills, que não era chamado ainda US Open, em 64. Pegou a taça, o irmão estava assistindo os jogos. Saiu com o irmão de metrô até o apartamento onde ela estava, compraram refrigerante, jogaram na taça e beberam o refrigerante na taça para comemorar. Você vê, não teve luxo nenhum, saiu com a taça do metrô. Assim era a Maria Esther. Então, ao mesmo tempo que ela tinha um lado nobre, né, parecia uma figura da realeza britânica, ela era uma pessoa simples também, né? E isso fez com que ela tivesse essa garra, essa vontade. E ela amava o tênis. Sim. Amava acima de tudo. Acho que ela amou mais o tênis do que amou pessoas ou bichos que ela também amava. E ela queria continuar jogando o tempo todo. Tanto é que, já doente, com câncer, ela teve uma opção de fazer uma cirurgia. Mas a cirurgia, que seria muito radical, tiraria dela o movimento do braço. Ela não poderia jogar mais tênis. Então ela falou, então não quis fazer a cirurgia. Nem sei se coloquei isso no livro, porque eu achei forte. Estou contando para você e para os amigos. Ela não quis fazer a cirurgia, mesmo sabendo que sem a cirurgia ela ia morrer. Então é uma pessoa apaixonada pelo tênis. Assim, acho que não houve outra que eu conheço com tanto apego, né? Duas coisas que sempre me impressionaram na Maria Esther, primeiro, ela ter ido para o mundo em 1958, mulher, sul-americana, sozinha, indo para a Europa, nem dominava o idioma totalmente. Sim. Quer dizer, uma aventura, e tem que ser uns grandes sonhos para realizar uma coisa dessa. Né? Sim. Agora, o que dá a impressão é que ela sempre quis essa vida. A gente não pode esquecer que em 55 ela jogou o Pan-Americano no México. Foi uma viagem, não foi tão tranquila porque ela sentiu o peso da torcida contrária, coisa que ela teve poucas vezes na vida que enfrentar. Mas lá no México ela sentiu, e mesmo depois de ganhar da campeã pan-americana de Buenos Aires 4 anos antes, a Argentina, ela perdeu para uma mexicana porque aquela loucura, aquela guerra, perdeu. Em 56 ela já foi ao Orange Bowl, ganhou o primeiro título internacional dela, de duplas, Orange Bowl. Em 57 ela volta e é campeã de simples do Orange Bowl. Então, quando em 58 ela faz essa viagem para os Estados Unidos, depois Europa, e já termina o ano entre as 10 melhores do mundo, e boa parte do ano ela tinha 18 anos, depois ela fez 19 em 11 de outubro de 58, ela já tinha alguma experiência antes, né, dos Estados Unidos e tal. Jogavam vários torneios toda semana nos Estados Unidos, ela já enfrentava algumas, a Angela Mortimer, a inglesa, que seriam depois uma das melhores do mundo, lá que ela conheceu a Althea Gibson, nesses torneios que eram na América Central, Estados Unidos, Caribe, Estados Unidos. Ela já tinha alguma experiência. E tanto é que ela só se formou no curso normal do Colégio de Santinês, eu não sabia que tinha esse D no nome, mas tem, quando o pai dela falou, olha, ela queria abandonar o colégio e sair viajando pelo mundo. O pai falou, primeiro se forme professora, depois você pode viajar. Então, primeiro ela se formou em 57, tem a foto dela no livro, da formatura com as amigas, e aí ela ficou livre para viajar. Era o que ela queria. Se a gente quiser fazer uma imagem poética,
a mesma bailarina flutuante da quadra, era o espírito da Maristela. Ela queria viver viajando pelo mundo, principalmente Europa, Inglaterra, que ela adorou, Itália. O primeiro país onde ela foi reverenciada foi a Itália. A Billie Jean King fala isso. Em 1958, o campeonato italiano, que hoje é o Aberto da Itália, no Fórum Itálico. Então, o quinto maior torneio do calendário. Então, quinto, né? para alguns, sim, o quarto. Porque a Austrália, você vai ver verdade, aí, teve ano, nesses anos, 58, 59, hoje o Aberto da Austrália tinha uma estrangeira, que aliás é uma inglesa radicada na Austrália, que perdeu a primeira rodada, mas era a única estrangeira. Ou dois. Com chave de 64, porque nem ia tanta gente para lá? Até menos, às vezes, a chave. 30 e pouco, porque não tinha. Era distante, caro, segundo o Lelé Fernandes, né? Que falou, era o único torneio. Quem mais falou? O Thomas Koch também. Um torneio que ficava caro e nos grandes slam eles não ganhavam nada. Você vai falar, mas eram amadores, não ganhavam nada. Não, nos outros torneios ainda ganhava algum brinde, alguma coisa, algum prêmio. A Maristela, ao final do ano, teve um ano que ele ganhou $5.000 ao longo do ano. Era uma bolsinha aqui, outra ali. Ajuda de custo, né? Ajuda de custo, somava isso. Hoje, primeira rodada de um torneio qualquer, né, do Qualify, se for amigo do diretor e te botar no Qualify, você já garante isso. 0-0 ganha $70.000. Então, é brincadeira. Então, ela passou essa penúria toda aí, mas eu não sei se eu esqueci da pergunta. Você falou. Não, justamente disso, desse desafio foi encarar o mundo. Então, né? O desafio sozinha. Ela fez o inglês aí, estudou inglês, mas ela tinha essa curiosidade de aprender. Num torneio na América Central, agora eu não lembro o nome, mas ela conheceu uma tenista que também era juiz de cadeira, né? E falou se ela podia se corresponder com essa tenista, porque ela ia escrever em inglês, era uma maneira de desenvolver o inglês dela. Então, ela não era tão inibida, ela buscava essas alternativas, esse contato, para desenvolver o inglês dela. Como ela já tinha ido 2 vezes para o Orange Ball, em 58 ela também jogou, então ela foi evoluindo. Tanto é que, segundo o nosso amigo Dácio Campos, ela falava bem o inglês, bem o espanhol, bem o italiano e o francês também. Então, ela virou uma cidadã do mundo, né? Que, aliás, era isso mais ou menos, eu digo, porque ao longo da carreira dela, ela passou muito mais tempo fora do que aqui, inclusive em termos de reconhecimento. Sem dúvida, né? E tanto é que ela criou uma certa desconfiança, quase uma versão da imprensa brasileira. Eu tento entender, né, assim, porque nós fazemos parte da imprensa. É chato você ser subestimado só porque você está num país ainda subdesenvolvido no esporte. E a Marister, ela não tinha muita paciência com pessoas que não conheciam nada de tênis. Eu lembro que a primeira vez que eu fui entrevistá-la em 85, a primeira coisa que ela me falou foi: olha, eu pesquisei sobre o senhor, vi que o senhor entende um pouquinho de tênis. Por isso eu vou conversar, senão eu nem daria essa entrevista. Eu falei, obrigado, né? Mas lá fora, ela tinha os britânicos, que eram quase poetas, né? Aqueles jornalistas veteranos que descreviam o jogo da Marister como uma poesia. Tem algumas descrições aí, o cara parece um poeta, né? Ela gostava disso. Tanto é que ela dizia, você também deve ter ouvido, que havia um jornalista britânico que estava preparando a biografia dela, né? E por isso que ela não ia aceitar ser biografada por nenhum brasileiro, né? Nenhum tupiniquim. Tanto que ela abriu o site oficial dela, ela abriu lá fora, né? Então é isso. Eu acho que faltou confiança. Espero que a Marister, onde ela esteja, que ela não vá puxar meu pé à noite. Não, que ela entenda que o livro busca resgatar a história dela, talvez não seja tão bem escrito como seria por um jornalista britânico, mais conhecedor do tênis e tudo, mas acho que faz justiça aos títulos e tudo que ela ganhou. E ela se sentia muito bem lá fora, realmente. Parece que, pelos sobrinhos, Estados Unidos e Inglaterra eram os lugares que ela mais gostava de visitar.
E a Itália pelo reconhecimento, que foi o primeiro, a Billie Jean King diz, primeiro lugar onde o público preferia assistir jogo feminino do que masculino foi Roma, devido a Marister Bueno. Aquela figura, né, aquela morena, bonita, 1,70 m, era uma figura, né, alta para a época, elegante, com aquelas roupas, vestidos do Terry Tilling e saias curtas e tal, que não era comum na época. Então as pessoas estavam tendo um jogo dos melhores do mundo numa quadra, as pessoas iam assistir o jogo da Marister. Isso a própria Billie Jean King fala, era a garota que todos queriam assistir e que todas as garotas queriam ser. Sem dúvida. Teve uma vez entrevistei a Marister, ela falava para mim assim, acho que eu joguei realmente muito bem tênis. Ela falou para mim assim, por quê? Porque jogar na Itália, com aquela bola imensa, aquela lentidão que era o saibro, e jogar saque-voleio ali e ganhar, como ela cansou de ganhar na Itália, realmente é uma façanha, né? Ela ganhou 3 vezes lá, simples, e chegou a 2 finais ainda. Sim. Não, e os italianos acho que assistiam também pela beleza. Isso, com certeza. Tem uma descrição da Virginia Wade na quarta capa também, que, pô, parece que está descrevendo uma bailarina, né? Aquela coisa bonita, o corpo, os movimentos. E tem 2 fotos, né? Não só a capa. Tem mais uma foto que mostra uma posição de bailarina, assim, o pé, sabe? Então, eu gosto dessa definição, do Ayrton Cunha, nosso amigo Ayrton Sim. Cunha. Curto e grosso, Marister Bueno foi um fenômeno, uma raridade, uma coisa absurda. Foi como o Pelé, uma coincidência, tudo de bom na mesma pessoa. Bem por aí. E você vê que coincidência entre os gênios, né? O Pelé é de outubro também, né? E ele foi campeão do mundo pelo Santos no dia 11 de outubro, como eu falei, no dia do nascimento da Marister Bueno. E ela gostava do Pelé. Os gênios, parece que ela chegava aí ao futebol para assistir o jogo da seleção brasileira, do Pelé, né? Aquela foto dela com o Pelé Derjoff que está na Gazeta Esportiva é real? Foi real. Montada? Não, é real. Foram ao estúdio. A revista do esporte também deu manchete, né? Foi a manchete, né? Fizeram uma foto, ela, o Pelé e o Biriba, que era jogador de tênis de mesa. Que todo mundo achava que seria campeão do mundo, mas chegou no Mundial e falou que inventaram o top spin e ele não conseguia mais vencer os chineses. Ele venceu antes, mas no Mundial ele não conseguiu. Fizeram uma outra também com Bruno Hermani, que era um cara de caça submarina, também foi campeão do mundo. Mas é claro que ela e o Pelé e o Éder Joffre eram os grandes ídolos da época. E é uma época que o Brasil sacudiu o complexo de inferioridade, né? Pelo esporte. Juscelino fez Brasília em 1960, a seleção foi campeã em 58, Ademar Ferreira da Silva já tinha sido bicampeão olímpico em 52 e 56, o basquete foi campeão em 59 63, o Éder Joffre campeão mundial em 60, 61, e surgiu o Marister Bueno, né? E foi uma era, não sei se você concorda, Dalcino, mas eu acho que a era de ouro do tênis brasileiro. Sem dúvida alguma. Tudo bem que veio o Guga depois, mas, pô, em 63, ela ganhar o torneio, o Barnes chegar à semifinal, o Thomas Cox quartas de final. Do mesmo Grand Slam. Onde é que a gente vai ver isso? Não em vida. Então a gente se torna um pouco exigente mesmo com essa nova geração que ganha tanto, é tão bem recompensada. Mas claro, isso aí não é culpa de ninguém, porque hoje a competitividade também é muito grande, né? E foi uma pena a Marister não ter competido nas Olimpíadas, né? Teria no mínimo 60, 64, 68, quer dizer, 3 Olimpíadas em que ela estava. Foi uma pena. No seu Agora, auge, né? ela tem um episódio dela com a Vera Cleto, que a Vera Cleto foi até Roland Garros e tal. A ideia seria sair de lá com a Marister e representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, do Canadá, 67. Mas a Marister não quis ir. Porque ela falou, olha, uma maneira melhor de eu representar o Brasil é ficar bem colocada no ranking mundial. Então os Jogos Pan-Americanos são importantes para o Brasil e tal, mas para o mundo não é. E ela preferiu não ir. A Vera Cleto ficou magoada com isso. Ela me falou que ficou bem magoada. Mas, ao mesmo tempo, quando ela tinha que falar do estilo da Marister, era super elogiosa, né? Assim como Patrícia Medrado e outras. Acho que, no fundo, todo mundo reconhecia
as qualidades da Maria Esther. Mas a Maria Esther era um pouco assim, tinha uma personalidade forte e chegava, pode ser encarada como individualista. É que o tênis era individualista. O tênis forma essa. E ela estava acostumada a se virar sozinha, né? Como você mesmo falou, viajar sozinha, marcar quadra sozinha, se ficasse doente, ir ao médico sozinha. Era uma vida dura. O Thomas Koch, que ainda foi parceiro de dupla mista dela no Pan-Americano em Roma, falou que o que ela fez foi absurdo, né? O Thomas Koch é alguns anos mais jovem que ela. E via a záfana da Maria Esther, essa correria, para organizar tudo. Falei, pô, quem é que hoje faria isso, né? Ninguém. Mesmo com uma equipe hoje com médico, preparador físico e tudo, às vezes os jogadores se estressam. Imagina sozinho fazendo tudo isso. Tomás conta que uma das maiores admirações que ele teve ao cruzar a Maria Esther foi ver a Maria Esther treinando 2 horas de saque. Ele falou assim, ó, quem tinha que treinar saque é a nossa adversária, não era ela. Ela era a melhor sacadora de todas, mas ela treinava 2 horas. Então ele entendeu isso como uma motivação para ele, né? Uma coisa interessante. Que legal. O Tomás tem, depois eu até... O Tomás tem umas tiradas de tênis que eu acho que ninguém teve. Pelo menos eu já ouvi muita gente sobre tênis. O Tomás, por exemplo, o Wimbledon, ele falava, pô, você percebeu que para o Borg os últimos jogos do torneio são mais fáceis do que os primeiros? Não sei se ele falou isso para você. Eu falei, não, Tomás, por quê? Porque no primeiro a grama ainda está alta, depois a grama vai ficando rala, o fundo da quadra vira saibro. E aí o Borg deita e rola. Então, ele tinha umas sacadas que eu nunca tinha ouvido antes. E outras dele mesmo. Quando o Guga foi campeão em Roland Garros, ele falou, o Guga, o primeiro brasileiro que não ficou no quase. Porque ele não tinha obrigação de ser campeão. Quando ele estava perdendo lá do Thomas Muster, acho que 3-0, pô, o Thomas Muster já tinha sido campeão de Roland Garros, já tinha sido número 1 do mundo, o Guga era 50 do mundo. Ele poderia falar, endureci o jogo para um campeão, pronto. Ele não se contentou com isso, ele foi e ganhou o jogo. Eliminou. Então isso é uma força interior, que ele fala, nem eu tive. Porque quando eu estava ganhando do Ramanathan Krishna na Índia, na semifinal da Davis, que eu tinha 2-1, 5-3 e estava sacando com 30-15, minha cabeça começou a viajar, eu já pensei em todos os jogos anteriores, como se eu já estivesse comemorando. Acabei perdendo o jogo. E aí o Mandarino também perdeu e o Brasil não foi para... Porque aquele tempo ganhava o ano, mas tinha que jogar com o campeão do ano anterior, que era a Austrália. E ele fala isso, quer dizer, eu falei sobre isso com o Meligeni não gostou. Eu não acho que o Tomás ficou no quase. Mas o próprio Meligeni ficou no quase várias vezes. Quase medalha olímpica, quase finalista de um grande slam. E o Guga não. Ele teve essa força interior e quando chegava numa final ganhava. Sim. Né? Grande slam. Maria Esther também era assim. Mas não teve, talvez, não teve a mesma condição física do Guga. O Guga depois, claro, teve problema sério e aí praticamente parou. Mas se não, ela teria se mantido mais tempo na liderança. Por que eu digo isso? Ela foi a número 1 do mundo em 59, foi a número 1 em 60. Em 61, como ela teve hepatite, muita gente esquece, 61. Ela não ficou entre as 10. Ela disse que ficou 10 anos seguidos entre 1 e 2, mas 61 não ficou. Sim, porque ela... Em Roland Garros ela teve hepatite. Só que você pega a temporada e vai analisando. Ela só tinha perdido um jogo antes de perder esse jogo em Roland Garros. Já tinha ganhado uns 32, sei lá, e aí perdeu em Roland Garros porque já estava sentindo os efeitos. Tanto é que a Darlene Hard, né, que ficou com ela no hospital, tudo, disse que ela já estava sentindo os efeitos da hepatite e estava jogando e ganhando. Mas chegou uma hora que não deu, aí ela perdeu. E ficou internada, ficou no quarto de hotel, a Darlene ficou acompanhando ela, e aí perdeu o resto do ano, começo do ano seguinte, mas ela era, sem dúvida, a número 1 do mundo. Então, boa parte do ano ela foi a número 1 do mundo. Sim. Se ela terminou 60, a número 1, e estava ganhando tudo até Roland Garros, ela continuou. Então são detalhes que às vezes os historiadores não levam em conta, né?
Ela atravessa várias gerações também, né? O de Darlene Hardy, você falou que foi uma grande jogadora, a própria Althea Gibson, mas depois ela pega Margaret Court, pega Billie Jean King, que era praticamente muito mais jovem do que ela, e jogos extraordinários entre elas. Sim, não, ela depois de 74, 75, 79 é o último ano dela. Sim. É um ano difícil e tal, mas mesmo assim, você pega o ranking final de 79, era a melhor brasileira no ranking ainda. No ranking frio, numérico, não tinha. E você se surpreende. Eu tive acesso a um trabalho de TCC muito bom, que foi apresentado lá na Gazeta, na Casper Libero. Infelizmente esqueci o nome do rapaz agora. Eu fiz parte da bancada. E praticamente, a década de 70, não fala nada. Estava indo muito bem, mas não fala nada desses anos. Eu fiquei com a impressão que ela não tinha feito nada de muito relevante, mas agora eu tive de rever tudo isso. Ela fez grandes jogos, ganhou de grandes... Só teve um ano que ela teve déficit, que ela mais perdeu do que ganhou, mesmo desses 70. E em 79 já, não, no último ano de Wimbledon, não sei se foi 78, jogando contra a Billie Jean King, que era a número 1 do mundo e tal, ela sacou para fechar o set. Perdeu, mas sacou para fechar o set. Você vê que dificuldade, como a mulher se superava, né? E dizem que ela era assim, ela jogava bonito, tinha preocupação de jogar bonito. Então, às vezes, ela escolhia a jogada, que nem sempre era a mais óbvia, mas era aquela mais bonita, ia causar mais efeito no público. Então ela tentava e às vezes errava umas bolas fáceis, assim, os críticos dizem isso. O próprio Thomas Koch fala, na dupla mista, Thomas Koch fala, ela perdeu muito a dupla mista, principalmente no final do Grand Slam, porque ela tinha um hábito, ela queria matar o ponto em cima do homem. Para ela era fácil jogar, então ela queria matar o ponto, as feministas iriam adorar isso, né? Pá! Jogar em cima dos homens. Mas que figura riquíssima, né? Pena que a gente hoje não pode mais ter contato com ela, conversar, mas eu, por meio dessa pesquisa, eu vou te dizer, você vai se apaixonando pela personagem. Sem dúvida alguma. Vai se identificando com as dificuldades, né? Com a família, com o seu Pedro Bueno, com a dona Esther, vai... E isso que é o mais interessante no livro, né? Tomara que outros também se apaixonem, os cinegrafistas, façam filmes e tal, porque uma personagem como essa a gente não pode esquecer. Ainda mais a gente que gosta de tênis. Sim, foi uma dádiva, é alguém que caiu do céu. Mas brasileiríssima, né? Brasileira, lá da Luz, bairro da Luz. Então, uma pessoa que gostava de música, gostava de futebol. É isso aí. É a típica história brasileira, né, Aldir? Que sai de baixo, não tem favorecimento nenhum, tem que lutar com as próprias armas, superar enormes preconceitos e dificuldades financeiras, pedir dinheiro, que aconteceu muitas vezes, quer dizer, é a típica história brasileira de sucesso. Sim. Agora, dentro dessa história brasileira, há uma história universal. Todo grande homem, mesmo que ele não tenha uma situação privilegiada, ele cria isso, né? Você vê, o Pelé nasceu pobrezinho, negro, que é uma dificuldade adicional, principalmente na época, pobre, né, bem pobre, numa cidade de Três Corações. O pai, ex-jogador de futebol, se tornou nada menos que o rei do futebol. A atividade mais competitiva do mundo, porque todo moleque na época queria jogar futebol. Sim. E o Pelé, prevaleceu, assim como o Maristério. Então, eu acho o seguinte também, a gente fala muito no tênis, e está certo, criar uma estrutura, da quantidade sai a qualidade, mas campeões mesmo já nascem, tem alguma coisa dentro. Porque você vê, como é que você explica uma cidade, país, América do Sul? São Paulo tem 12 milhões, 16, sei lá, Grande São Paulo, 16 milhões. Nós nunca tivemos um homem top 10, um tenista masculino top 10. Tivemos bons tenistas, o Meligeni, o Mata, né? Mas nunca tivemos o Alcides Procopio, mas nunca tivemos um top 10. Aí você pega Guayaquil, no Equador, teve 3, que o Pancho Segura Cano, que foi um dos melhores profissionais do mundo, depois o Andrés Gomes, que chegou a terceiro, e o Nicolas Lapente. Pois é. Então,
que acontece? O Paraguai, o Paraguai, os caras brincavam que a Assunção só tinha uma quadra, que era onde o Vitor Pet treinava. E o cara também foi top 10. Então, há uma chama interior que isso faz o campeão, né? Por mais estrutura que tenha, muito moleque do Brasil, cara, vou acordar cedo sábado, domingo, que nada, tenho festa, tenho balada, não vou ficar treinando que nem louco. Mas aquele que é determinado vai e faz, né? A estrutura ajuda a criar top 100, mas para criar um 10 do mundo tem que ter outra chama. Aí é uma chama interior mesmo. Eu entrevistei o Boris Becker na Copa Davis lá de 92, com a ajuda do José Salib Neto, que foi intérprete. Meu inglês paupérrimo, não quis arriscar contra o Gunther Bosch, que foi o primeiro técnico do Becker. Aí perguntei... E o Becker vendo um jogo com o Mata, incrível. Mata sacando 40-0, subiu 3 vezes, tomou 3 passadas. E o Becker já estava morto naquele calor, que a gente não aguentava o calor mesmo na arquibancada. Imagina os caras jogando lá. Aí depois eu entrevistei, o que você ensinou pro Becker? Perguntei pro Gunther Bosch, um alemãozinho muito simpático. Ele falou, só que há coisas que você não ensina. Ninguém ensina um tenista a virar um jogo como esse de hoje. Não dá. Se você não tem lá dentro, não, eu vou virar, vamos lá, um ponto de cada vez. O cara não vira o jogo. E o Becker teve essa força, como o Guga já teve no Costa do Sauípe. Sim. Vimos o Guga virar lá, ganhar o último torneio no Costa do Sauípe, quase todos foram de virada. E a Maria Esther tinha isso, né, de repente romper toda a lógica e acabar sendo campeão, como o 64, né? Que 66 também. Odir Cunha, quero agradecer demais a sua presença aqui no José podcast. Newton Dalcin. Maria, Vitória da Arte, se acha já em qualquer livraria? Como é que tá? Como é que faz o pessoal? Não, esse livro não será vendido em livrarias, tá? Ele será vendido hoje pela Quicante, tem mais um mês de campanha da Quicante. Quicante é a editora, Quicante é uma empresa de financiamento coletivo. Isso. Você entra lá e escolhe, você pode o e-book, o livro, e responde lá, e compra e vai receber na sua casa pelo correio, sem custos adicionais de correio, com a dedicatória do humilde autor. Agora, depois tem o e-mail da editora Verbo Livre, que é assim, editora Verbo Livre, tudo junto, @uol.com.br. Aí o Felipe Castanheira atende e a pessoa vai fazer o Pix e vai receber. Por que eu não vendo em livraria, Dalcin? É uma editora pequena, a editora Verbo Livre. E hoje não está compensando mais para editoras pequenas venderem em livraria. Mais da metade do valor de capa fica com a livraria. E aí você tem de vender pelo menos a primeira edição para não perder. Sim. E aí tem de gastar com publicidade e tal. Eu já tive várias experiências com amigos de editora que acabaram ficando pelo caminho por isso. Então é isso, mas importante o livro estar bem, as pessoas gostarem. Agora, as críticas todas, pode mandar também pelo e-mail da editora Verbo Livre. Se houver uma segunda edição, que a gente espera, essa edição primeira teve 1.500 exemplares. Aí todas as observações nós vamos levar em conta, se tiver que fazer algumas atualizações aí, nós vamos fazer. E espero que gostem, né? Faço um apelo aqui para que prestigiem e vamos manter viva a história da Maria Esther Bueno, uma estrela incomum do nosso tênis. Tenho certeza que vão ter muito mais elogios do que críticas, eu tenho certeza disso. Você é um mestre nessa arte aqui. Quem sou eu? Obrigado, um grande abraço para você. Dalcin, obrigado, parabéns de novo pelo Tênis Brasil, torcendo, sei da sua luta para divulgar o tênis, não é de hoje, você não é um oportunista, não cai de paraquedas, cara que conhece, que joga, que gosta, e eu e a Suzana acompanhamos todo dia, tá? Grande abraço, dia. Abração. E eu não escolhi Sankia. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir.
Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio.